Dharmo rakshati rakshitaha. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurupyo Namaha. Harihi Om. Muito bem. Hoje, então, vamos falar sobre Ganesha. Dia 26 de agosto vai ser comemorado o Ganesha Chaturthi, que é a festa do nascimento de Ganesha, né? A comemoração da festa de Ganesha, que é uma festa muito comemorada na Índia, né? E eu vou contar então para vocês hoje como é o nascimento de Ganesha, como é que contam as Puranas, né? A Shiva Purana, o Skanda Purana, como são contadas essas histórias na Índia, como Ganesha nasce. Ganesha nasce de uma forma muito interessante, eu gosto muito dessa história. Que a história começa com o casamento maravilhoso de Shiva e Parvati, né? Eles casam e vão morar em Kailasa, né? A montanha sagrada de Shiva. E lá eles levam muitos anos, né? Vivendo uma vida de solteiros, solteiros não, de casados, mas sem filhos, né? Aquele casal, né, que está começando a vida e que ainda não tem filhos e aproveitam a vida juntos, né? O casal. E eles lá vivem bastante tempo assim. Shiva sempre foi um solteiro daquele, né, no canto dele, vivendo a vida dele, vivendo de modo meditativo, né, sempre sozinho, lá na caverna dele. E depois que ele casa, a vida dele muda, né? Porque ele precisa dividir o tempo dele, que era o tempo meditativo, o tempo reflexivo, com a esposa que requer atenção, né? E Parvati sempre muito atenciosa, né? Sempre muito amiga, muito companheira, sempre muito próxima de Shiva. E ele então se encanta com aquela vida de casados e ali eles vivem, né? Os dois, Nandi e os Ganas, né? Que são os ajudantes de Shiva. E eles passam muito tempo lá. O tempo para os deuses passa diferente do tempo para os humanos. Então, o que a gente acha que são séculos, né, milênios, às vezes para eles não passam de meses, né, e anos. Então, o tempo para os deuses é completamente diferente do tempo contado para a gente. Então, o tempo passa. Um dia, né, Parvati percebe Shiva assim, meio calado, né, meio parado, assim, com o olhar meio perdido. E aí ela conversa com ele e pergunta a ele se ele, né, estava com saudade, né, da vida anterior que ele tinha, né? O grande yogi, Mahadeva, o Mahayogi, né, o maior de todos, né? Aquele que levava períodos imensos de tempo sentado, com os olhos fechados, meditando. E ela percebe que ele sente um pouco falta, né, dos anteriores hábitos que ele tinha. E ela vai e diz para ele: vai, Shiva, pega Nandi, vai, sobe, vai lá para Kailasa, sobe mais o morro, vai para lá, vai, sobe mais a montanha, fica lá em cima, que eu vou aproveitar esse tempo e vou botar a casa em ordem, né? Como qualquer dona de casa, né? Às vezes a gente precisa estar em casa para organizar as coisas que vão ficando mais ou menos fora do lugar. Eu preciso consertar a cortina, eu preciso acertar uma série de coisas. Vai, passa uns dias e aí depois você volta. E assim é bom, porque eu fico aqui também com menos compromissos, né? E consigo colocar as coisas em dia. E assim, eles combinaram, né? Ele ficou feliz da vida, né? Não quis demonstrar muito isso para ela não ficar chateada, né? Mas foi, pegou lá as pouquíssimas coisas que ele carregava, a pele dele, né, de leopardo, enrolou na cintura, pegou as pouquíssimas coisas que ele carregava, colocou as rudrakshas dele, pegou Nandi e subiu montanha acima. E Parvati lá permaneceu na casinha dela, começou a organizar as coisas e os dias começaram a passar. E ela começou a sentir saudade de Shiva. E ela começou a ficar assim meio pensativa, querendo que ele voltasse logo, e os dias estavam passando, e Shiva lá perdido nas meditações dele, quando ela vai tomar banho e ela tem uma ideia. Ela pensa: poxa, eu tô sozinha aqui, né?
eu preciso de uma companhia, eu gostaria tanto de ter companhia, estou me sentindo tão sozinha, eu gostaria de ter um filho. Eu vou moldar a partir, né, uns dizem que é de argila e sândalo, né, da água do próprio banho dela, né, outros dizem que é de sândalo com cúrcuma e argila, né. Na realidade, o que acontece? Ela molda, né, da argila do banho dela do rio, né, e dá o sopro da vida àquela figura, né, de um menino que mais ou menos com uns 10, 12 anos, ela molda uma forma de criança e com o poder dela de Devi, de Shakti, né, que tem todo o poder, ela dá o sopro da vida para ele e aquela criança misteriosamente começa a viver. E ela então encantada, né, que era um filho que ela mesma criou, né, ela começa a tratar aquela criança, né, com todo o amor, né, maternal, com toda a consideração e muito próxima dele. E eles ficam ali passando os dias, ele não conhece o pai, né, mas sabe que tem aquela mãe, e ele então, fica ali, os 2 ficam ali vivendo. Até que um belo dia, Parvati vai novamente para o rio tomar o seu banho e diz ao filho que o filho ficasse no portão da casa e não permitisse que ninguém entrasse na casa para não incomodar o banho dela. E assim o menino faz. Vai para a porta da casa, vai para o portão e fica montando guarda no portão, esperando a mãe terminar o banho, conforme a mãe havia pedido a ele. E assim ele faz. Nesse dia, coincidentemente, ele olha assim na estrada ao longe e vê um homem vindo junto com um touro branco belíssimo, e um homem todo descabelado, coberto de cinzas, parecendo um andarilho, né? Ele olha aquele homem, o homem vem se aproximando, o homem com umas cobras enroladas no corpo, uma figura assim, muito estranha, né? E se aproximando da casa e ele olha para aquele homem, ele não conhece quem é o homem chega na porta da casa, para, olha para ele e fala: sai da frente, que eu quero entrar. O menino diz: não, eu não conheço você, aqui é a casa da minha mãe mandou ficar no portão tomando conta. E o homem diz: não, aqui é a minha casa, sai da frente, menino, o que você está fazendo aqui? E aí o menino vai e diz: não, de maneira nenhuma, não saio da porta da casa, o senhor pode dar meia volta, porque minha mãe mandou ficar guardando aqui a porta da casa e eu não saio daqui. E aí começou uma discussão acalorada, os Ganas, são aqueles espíritos que seguem, né, o exército de Shiva, que segue Shiva para todos os lugares, né, são chamados Ganas, né, estavam ali junto e todo mundo ficou impressionado. Quem é esse garoto que está afrontando Mahadeva? Menino muito corajoso, né? Porque para poder afrontar Mahadeva armado de Trishula, com aquela figura, né? Que garoto é esse? Que poder que tem esse menino para poder estar sendo tão, né, abusado, né, de agir dessa forma? E aquela discussão começou e Shiva não pensou 2 vezes, mandou os Ganas, falou: ó, vai lá e tirem aquele menino ali da frente. Eu quero entrar dentro de casa e ele tá incomodando a passagem. Os Ganas vão lá, vai outro. O menino dá conta, dá cabo de todos os Ganas. Acaba com o exército de Shiva e Shiva fica ali impressionado. Quem é esse garoto que está fazendo isso? Que menino é esse? Que poder que tem esse garoto? Uma criança, não mais do que uma criança. E destruiu todos os Ganas. Todos. Acabou com o exército de Shiva. Aí, os devas, que estavam todos observando Mahadeva e aquela cena insólita que estava acontecendo ali naquele momento, os próprios devas se aproximaram. Indra, Vishnu, Agni, todos eles se aproximaram ali para poder ver que coisa era aquela, quem eram aquelas, o que estava acontecendo ali efetivamente. E nessa hora eles viram que a coisa estava realmente séria. E inclusive eles tentaram ajudar a Shiva, né? Se aproximaram e lutaram. Vishnu lutou com o menino, fez várias tentativas. Agni havia feito isso antes de Vishnu, até que Vishnu teve uma ideia. Ele iria distrair o menino. E Shiva, então, daria cabo do garoto. E foi esse o plano que eles fizeram. Vishnu, então, distrai, movimenta a situação de forma que Shiva pudesse fazer o quê?
cortar a cabeça do menino com o Trishula. E foi exatamente isso que aconteceu. Shiva não pensa 2 vezes, porque ele não poderia continuar naquela situação em que ele estava, né? Ele faz o quê? Com o menino distraído, né? O exército de devas todos ali atrás, aquela situação montada, ele faz o quê? Ele simplesmente corta a cabeça do menino e a cabeça do garoto é desmaterializada, some, desaparece como se fosse destruída por um raio laser. E assim acontece o momento em que Ganesha é decapitado pelo próprio pai. Nessa hora, o que acontece? Se aproxima Parvati, que vinha chegando do banho, toda, né, tranquila, sem imaginar que aquilo ali estava acontecendo na frente da casa dela. E quando ela entende o que aconteceu, ela fica desesperada, fica doida. O filho dela morto. Shiva tinha cortado a cabeça do menino desapareceu, consumiu com a cabeça do menino, nem era achada a cabeça do menino, mais sumiu, desapareceu, foi desmaterializada ali. E ela fica furiosa. E nessa hora que ela fica furiosa, imagina a fúria de uma mãe. E uma mãe deve. A coisa realmente é séria, né? E ela fica possessa e diz que aquilo é um absurdo, que eles tinham que dar um jeito, que o filho não podia ter morrido. E a confusão fica tão grande que até Shiva fica apavorado com a fúria, né, que Devi manifesta. E então ele vai e diz o seguinte para os que sobraram ali, os pouquíssimos Gandhas, ele diz: olha, vá para a estrada, ande em direção ao sul e procure o primeiro ser que passar por ali, me traz ele porque eu vou usar a cabeça dele. E assim eles vão em direção ao sul e tem um elefante pequeno que estava morrendo, né? E então eles trazem o animal e trazem a cabeça do animal e a cabeça do animal é colocada no lugar da cabeça do menino. Shiva apanha a cabeça e coloca no lugar. E com isso dá vida novamente ao menino que estava morto. Mas Parvati não fica feliz. Ela tinha um menino que era um corpo humano, com uma cabeça humana, e de repente o garoto passa a ter um corpo humano com uma cabeça de elefante. Ela não ficou nada satisfeita com aquilo. Mas aí os devas conversaram, falaram, e ela falou: olha, não tem jeito, isso está feito, foi Mahadeva, foi uma ação de Mahadeva, eu não tenho como fazer com que isso seja modificado. Agora, como retribuição por tudo isso que aconteceu, eu exijo que esse meu filho, feito por mim, com um sopro de vida dado por mim, que eu trouxe ao mundo, eu quero que esse meu filho seja reverenciado na frente de todos vocês. Em todas as cerimônias, todos os rituais, qualquer festa, celebração, aniversário, qualquer festa, qualquer empreendimento, o que tiver, o meu filho será sempre reverenciado em primeiro lugar. Então, por isso que em todas as festas, em qualquer puja, em qualquer grande ritual, sempre Ganesha, ele é reverenciado primeiro do que todos os outros. E ela, então, os devas imediatamente concedem aquilo que ela está pedindo, né? Ela fica satisfeita, né? Não totalmente feliz, né? Mas um pouco satisfeita, fica pacificada, né? Eles ficam aliviados, né, de terem pacificado Devi, né, que estava furiosa e que acalmou-se, né, com essa decisão que eles tiveram. E assim acontece o nascimento de Ganesha, uma história, né, extremamente impactante. Mas o que é que a gente tira disso, do nascimento de Ganesha? O que é o cortar a cabeça? O que é Shiva cortar a cabeça de Ganesha e colocar uma outra cabeça no lugar? Porque todas as histórias, né, elas têm sempre um fundo por trás, né? Algo que elas querem nos trazer e acordar a gente para alguma coisa diferente. E o que significa isso? O menino estava na porta de casa quando Shiva, que representa a consciência, né, o absoluto, se aproxima dele. E ele não percebe que aquele é o absoluto, que aquele Mahadeva Shiva, né, ele é a ordem cósmica, né?
Ele é aquele que tudo permeia, ele é aquele que é o Senhor desse universo, né? Ele é aquele que é a base de tudo. E o menino, ele não tem essa percepção, ele não reconhece aquele absoluto, aquele que nunca nasceu, aquele que nunca morreu, aquele que sempre existiu. Ele não tem essa percepção. Então é necessário que o pensamento mude, que a forma de enfocar mude, que a mente mude. Então, o corte da cabeça do menino é exatamente isso. Troca a cabeça, trocam-se os pensamentos, troca-se a mente, troca-se a forma de enfoque, a forma de ver, a percepção passa a ser diferente. Então, essa história toda, ela tem como foco principal a nossa necessidade de trocar o nosso pensamento, trocar a nossa forma de pensar, trocar o nosso enfoque em relação a esse absoluto, a essa ordem cósmica. Então, a história do nascimento de Ganesha deveria ser como se fosse a história do nascimento de nós mesmos, quando nasce em nós a percepção da realidade absoluta. Quando a gente deixa de lado essa realidade relativa, mundana, nossa, essa realidade de dualidade, e percebe-se o uno. Essa é a história do nascimento de Ganesha, que é uma história incrível, uma história muito. Uma história diferente, né? E que causa curiosidade nas pessoas. Mas Ganesha, a gente precisa falar um pouco dele também. Quem é Ganesha? Ganesha é o senhor de todo conhecimento, é o senhor da sabedoria. O que é ter a cabeça de elefante? É ter uma grande memória, é ter um grande intelecto. O que é ter aquelas duas grandes orelhas, né, de elefante? É a percepção de que a gente precisa escutar mais e falar menos, né? Que a gente tem que ter uma percepção maior, né? Escutar mais, falar menos. Ele tem duas presas, né? As presas do elefante. Uma presa inteira, completa, uma presa quebrada. O que significa essa presa quebrada? Por que é quebrada? Ela é quebrada porque tem uma outra história de Ganesha que num outro dia eu vou contar, que é a história quando Ganesha se torna um escriba, quando ele passa a escrever junto com o Vyasadeva o grande épico do Mahabharata. Então, por isso que ele tem a presa quebrada, porque ele se compromete em escrever sem parar a história de Vyasadeva. Só que no momento em que ele está escrevendo, a caneta quebra e ele não tem como escrever mais, ele não tem como parar porque havia sido uma promessa que ele havia feito. Então ele quebra a própria presa, ele faz um auto-sacrifício para poder continuar com a promessa que ele havia feito, né, sem quebrar a palavra dele, e escreve com a própria presa quebrada. Então, com essa visão, né, da presa quebrada, a gente tira duas coisas incríveis. A primeira, determinadas coisas às quais a gente se compromete e que são coisas muito importantes, a gente deve tentar estar presente, manter ali a nossa personalidade, estarmos ali, não abrir mão daquilo, fazer aquilo que é necessário ser feito, né? E não simplesmente na frente de uma dificuldade abandonar aquilo, né? É uma forma da gente ver a história da presa quebrada de Ganesha, né? E uma outra forma, né, de ver a presa quebrada de Ganesha é que no momento em que ele aparece, em que ele se apresenta com uma presa inteira e com uma presa quebrada, ele diz o seguinte: nem sempre tudo é perfeito. Existe uma imperfeição naquela figura dele ali, né? Uma inteira e uma quebrada, né? Às vezes a gente busca tanto perfeição em determinadas coisas, até a própria figura de Ganesha, né? A iconografia de Ganesha mostra uma presa diferente da outra. É uma outra forma também da gente ver isso. Ganesha tem milhares de histórias maravilhosas, né? Histórias contadas nas Puranas, histórias que só existem na tradição oral, né? Que são contadas, né, nas famílias, nos grupos, nos encontros, né? Tem uma que é muito bonitinha e que ela é muito pouco contada, essa história, e que eu escutei uma vez e me encantou. Um devoto,
estava tentando escrever uma carta de amor para a mulher por quem ele era apaixonado. E na hora que ele estava escrevendo, ele escrevia e jogava fora, escrevia, embolava o papel e jogava fora. Ele não tinha inspiração para aquilo, ele estava sem coragem de escrever, achando que a moça não ia apreciar a carta, que não ia gostar da carta, e ele apaixonado pela moça. E no meio desse turbilhão emocional dele, ele resolve então fazer uma oração a Ganesha. Ele começa a mantramizar para Ganesha, né, pedindo que Ganesha o inspirasse e trouxesse para ele a coragem que ele precisava. E o Ganesha, então, escreve para ele uma carta de amor, né? Senta e escreve, inspira ele, e junto com ele escreve uma carta de amor para aquela moça por quem ele estava apaixonado, né? Então é mais uma visão de Ganesha como sendo aquele que nos traz a arte, nos traz a inspiração, nos traz a criatividade, né? Ele abre essas portas, né, de tudo de bom que a gente pode fazer, né, de coisas boas que a gente pode criar. E ele então inspira esse devoto e traz para o devoto a coragem que ele precisava para poder escrever aquela carta de amor que para ele era tão importante. Então, Ganesha tem milhares de histórias, as histórias que estão nas Puranas, as histórias que as pessoas contam pelas ruas, pelas praças na Índia, nas casas. E na festa de Ganesha Chaturthi é um grande momento de reverenciarmos Ganesha e agradecermos a ele como o Senhor de toda sabedoria, de todo conhecimento, né? Como aquele que abre as portas, aquele que afasta os obstáculos, mas também a gente precisa lembrar que muitas vezes ele é aquele que nos coloca os obstáculos, às vezes obstáculos que nós precisamos para poder nos desenvolvermos mais, aprendermos mais, porque aquele que retira os obstáculos é aquele também que coloca os obstáculos, né? A dualidade, ela existe esse tempo todo, né? A história do ratinho também é uma história incrível. O ratinho se chama Mushka. Todas as deidades na Índia, eles têm sempre um veículo, né? Vishnu tem Garuda, né? Shiva tem Nandi, o touro. E Ganesha tem um ratinho. O irmão dele, Skanda, Kartikeya, tem um pavão. Mas Ganesha tem um ratinho. E essa história do ratinho é ótima. Bom, primeiro porque é um ratinho. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que elefantes têm medo de ratos. Mas Ganesha, com cabeça de elefante, ele não teme nada. Ele não temeu nem os Ganas, não teve medo nem de Shiva. Ele vai ter medo de rato? Claro que não. Então são os dois contrapontos, né? O Ganesha, ele não teme nada, nem mesmo um rato, coisa que os elefantes normais temem. Bom, esse ratinho, por que o ratinho é o veículo de Ganesha? Ganesha, ele não é o senhor de todo o conhecimento? Ele é Ganapati. Gana significa grupos. Pati significa senhor. Ele é o senhor de todos os grupos. Senhor de todos os fotógrafos, senhor de todos os músicos, senhor de todos os jornalistas, senhor de todos os engenheiros. Todos os grupos, o senhor de todos os grupos é Ganesha. E como ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, naquele barrigão dele, ele carrega o mundo inteiro. O conhecimento e a sabedoria, eles entram em qualquer lugar, mesmo que seja num buraquinho, mesmo que seja num cantinho, um ratinho, ele é capaz de entrar em qualquer lugar. Então, por isso que o conhecimento e a sabedoria entram em qualquer orifício, em qualquer lugar, em qualquer posição, em qualquer caverna, em qualquer pequeno buraco. Então, por isso que o veículo dele é esse ratinho chamado Mushka. E dizem que Ganesha era muito gordinho, gostava muito de comer, e ele gostava muito de um docinho chamado Modaka. E esse docinho, né, ele quando via esses docinhos, ele comia muito. E um belo dia ele vai a uma festa, a um encontro, e ele come muito desses docinhos. Come e sai com aquela barriga recheada, cheio, aquela barriga pesada, monta no ratinho e vai voltando para casa naquela, né, a barriga para cá, a barriga para lá, a barriga para cá, a barriga para lá, montado no ratinho. Imagina que cena incrível que isso não seria, né?
E num determinado momento, o que acontece? Ele cai de cima do rato, cai e se espatifa no chão. Nessa hora, a lua que estava no céu olha aquela cena de Ganesha caído e dá uma gargalhada, que ela acha muito engraçado aquela situação de Ganesha ali. E Ganesha fica muito zangado, da lua está zombando dele. Então ele vai e amaldiçoa a lua e diz: olha, nesse dia ninguém pode olhar para você, porque se alguém olhar para você vai ser amaldiçoado também. Então dizem que na noite de Ganesha Chaturthi, agora no dia 26, que a gente não deve olhar para a lua, porque não trará bênçãos, muito pelo contrário. Então é melhor a gente evitar olhar para a lua devido à maldição que Ganesha jogou nela. Então termina assim a história do ratinho. E espero que vocês todos tenham gostado. E se gostaram, mandem para os amigos, deem um joinha. Eu acho muito importante falar sobre essas histórias da tradição védica, porque a gente faz com que isso se mantenha, né? Com que isso se espalhe para outras pessoas. E tem sempre um foco por trás de um grande ensinamento, né? Que a tradição védica ela traz isso. Desejo a todos um grande Ganesha Chaturthi, uma noite abençoada nesse dia de Ganesha, e que ele possa nos trazer todas as bênçãos que nós precisamos. Hari Om.